Tivemos o toque ali, Lando Norris e Oscar Piastri, primeiro toque dos dois. Muita gente já esperava, toque na pista entre eles. Como que vocês viram toda a dinâmica da confusão entre os dois líderes do campeonato? Achei que o Lando viajou. O Piastri jogou pesado com ele, porque a hora que o Lando deu aquela passada, que na minha opinião foi meio surpresa lá no hairpin. Inclusive foi até bacana, foi uma pena que ele escorregou um pouco na saída não, meio que no meio, né, daí ele acabou tomando o X do Piastri, mas eu não estava esperando que ele fosse retardar tanto a freada para conseguir passar pelo Piastri justo naquele momento. Daí o Piastri jogou duro com ele, porque o carro do Lando estava praticamente 3/4 na frente do Piastri. O Piastri teve que retardar bastante a freada lá na entrada da chicane. Daí ele escorregou um pouquinho. Você consegue ver lá na imagem de trás. Exatamente. Atravessado. Isso, lá na primeira perna saiu mais lento. O Lando saiu mais embalado, mas daí ele errou total o momento de sair do vácuo. Ele que se tirou da prova, né? E de novo, a gente até comentou isso antes da prova de Indy, né? Foi o que? A terceira, quarta vez nos últimos 2-3 anos, depois que a McLaren constantemente começou a andar bem, que ele erra e admite que ele errou. Então ele já tinha errado em algumas classificações. Ele, quando deu aquele arranca-rabo entre o Max e ele na Áustria, não sei, no final da prova ele não foi tão incisivo contra o Max, sabe? Ele, de repente foi coisa de momento, o Max estava de cabeça quente, eu também estava, mas ele não foi ponta firme, e de novo ele errou. E o Piastri está se colocando numa posição muito mais sólida que ele para luta do campeonato e também dentro da equipe. Você como que viu o Attila? Na verdade, eu vi que o maior beneficiado dessa prova aí, o vencedor dessa prova aí foi o Piastri, né? Acho que esse é o que se saiu melhor, conseguiu abrir a vantagem e tudo mais. Mas concordo contigo, realmente o Lando deu um mergulhão bonito, né, de ver. Sim. Me chamou a atenção que parece que os ajustes estavam bem diferentes, porque o carro do Lando estava mais rápido de reta, provavelmente com bem menos asa. Porque nas duas situações ele sai mais forte o Piastri e o Lando ele passa e depois começa a ganhar velocidade. Tudo bem que tinha um pouco do vácuo ali da frente e tudo, mas o Piastri também estava com esse vácuo. Agora, acho que ele se desesperou, porque se ele tivesse ido por fora, em vez de ter ido pro lado do muro, se ele tivesse para frear um por fora, eu acho que ele passava. Você sabe que você falou algo bem interessante, né? Tanto que a hora que ele tem uma imagem de frente, uma fração de segundo antes do Lando bater no Piastri, se você olhar para a cabeça do Piastri, ele está olhando para o espelho do lado direito, ele não está olhando para o espelho, você sentado no carro, para o espelho do lado direito. Por quê? Porque ele está esperando o Lando passar do lado de fora, exatamente isso que você disse. Tô fechando aqui, ele não vai vir por aqui. Porque assim, a pista vira para a direita, então você vai percorrer Não, mas é a linha natural que você faz, então, a hora que você sai lá do S, você deixa o carro correr um pouco perto do muro do box para você alinhar para frear. Isso, exatamente. Tanto que ele estava esperando, a hora que ele deu a última olhada no espelho do lado direito, ele deve ter pensado, o Lando vai vir pelo lado direito. E acabou vindo pelo lado esquerdo, que não tinha nem espaço, né? Não faz sentido nenhum. E como é uma curva para a esquerda em 2 tempos, né? Talvez se ele freia por fora, ou o Piastri ia jogar ele na brita, e provavelmente seria punido, porque ele já estaria freando na frente pela velocidade, ou ele ia ter preferência da outra curva. Então eu acho que se ele fosse pela direita, ele passaria. Inclusive, acho que ele tomou a decisão. Como em várias outras situações lá no Canadá, a gente já viu, né? Você chega por fora na primeira curva, daí você fala, nossa, por fora não vai nem a pau, né? Só que daí a próxima curva você tá por dentro. Como é uma curva muito lenta, então você consegue mergulhar bem, segurar. Você pode dar uma embarcada. Se você sai por dentro para a próxima curva já, que tem aquela retinha e já aquela chicane rapidinha ali. O Norris, ele acabou até falando assim de novo, quando eu faço papel de bobo eu me arrependo muito, ele falou depois da prova, novamente se detonando ali depois da corrida, o Norris também, que mostra essa face dele aqui também, de quando ele erra. Eu acho até legal ele assumir o erro, mas ele se afunda, tipo, não é que beleza, a gente errei, não, ele pega e começa a se flagelar ali o
o Lando Norris? Tá dando munições pro Oscar, né? O Oscar agradece. Né? E realmente mostrou que o Oscar tá mais frio, mais preparado, assim, né? Tá mais no momento dele do que o Lando, né? Que tentou ir pro tudo ou nada. Eventualmente você fala assim, tudo bem. Ele largou mais para trás, então ele tirou um prejuízo da classificação, né? Se ele faz uma posição a menos, minimizou o prejuízo. Não seria ruim para o campeonato, né? Sim. O que ele fez afastou muito. Em condições normais, ele vai precisar de mais umas 3, 4 corridas para recuperar o que ele fez no Canadá, né? Então... foram 12 pontos perdidos, a diferença subiu para 22 agora. É praticamente uma corrida de vantagem que tem o 25 numa corrida. 25 numa corrida, então, isso. 26 se tiver volta mais rápido, né? Mas eu concordo. Ele, de repente, se ele tivesse terminado em quinto, atrás do Piastri, teria sido melhor do ponto de vista olhar pro campeonato do que tentar fazer aquele move banzai dele que... que quando o Oscar não estava a 1 segundo ainda, estava mais fácil para ele, né? Ele provavelmente iria ultrapassar porque eles tinham uma diferença de 2 voltas de pneu, né? Então não era grande, mas o Lando estava com muito mais atitude, o carro estava muito melhor, né? Rendendo bem mais. Quando ele chega no Kimi e aí fica 1 segundo, aí eu acho que ele deu um desespero, né? Ele falou, agora eu preciso surpreender para ter minha chance de ultrapassar, porque senão ele começa a ficar muito tempo atrás também, detona o pneu e aí perde o momento. Eu acho que ele desesperou, deu uma... Sabendo de você em casa, o que vocês acharam também sobre isso aqui? Quero saber a opinião de vocês sobre Lando Norris e Oscar Piastri. Até comentamos rapidamente, foi a última vez que as duas McLarens bateram no Canadá, foi aquela do Button com o Hamilton em 2011, que foi aquela prova maluca que o Button acabou ganhando depois ali entre eles.